aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Você pode levantar suas mãos, fechar um pouco seus olhos, para nós conversarmos um pouco com o nosso Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso em tua presença, mas nós desejamos a tua presença em manifestação em nosso meio nessa noite. Que você possa encher o nosso coração com aquilo que você tem pelo seu Espírito, para que nós possamos ter direções, instruções e também correções. Não só nós que estamos aqui, mas aqueles que nos assistem pela internet, que você possa abençoá-los da mesma forma, e que não saiamos daqui sem que aquilo que é o teu desejo, que é a tua vontade, esteja em plena movimentação nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso ajudador, o nosso conselheiro e o nosso amigo. Que tenhamos nessa noite a reverência devida e o temor suficiente para que teu Espírito se mova e fale aos nossos corações. É a nossa oração, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Você diz amém, amém e amém. Você pode sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, irmãos. Graças a Deus. Não tira essa imagem, deixa essa imagem aqui atrás de mim. É muito importante. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Isso é muito bom. Você está pronto para o que Deus tem para fazer na sua vida? Amém. Muito bem. Isso é importante. Quantos aqui têm 20 anos? Levanta a mão para que eu veja. 20 anos. Alguns. Eu e mais 2 ali, graças a Deus. Quantos têm mais de 30? Não se preocupe, pode levantar. Muito bem, pode baixar. Quantos têm mais de 40? 50? Pode baixar a mão. Quantos têm mais de 60? Que maravilha. Quantos aqui têm 80 anos? Oh, temos alguém ali? Que bom, isso é um parâmetro maravilhoso para mim. Graças a Deus. Fique de pé, 80 anos de vida é uma grande bênção. Uma salva de palmas para essa irmã. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Eu acho que você tem que exercer fé para chegar lá. Aleluia. Pois bem, eu fiz essa pergunta porque hoje à noite eu tenho uma palavra que está no meu coração. E essa palavra, ela fala de alguém que tinha 80 anos e que Deus tinha grandes propósitos na vida dessa pessoa com 80 anos e durante 80 anos essa pessoa ficou inerte, parada, sem fazer absolutamente nada. Isso é sério, não? Mas Deus, Ele é perito em restauração. Amém? E não importa o que tenha acontecido, Deus vai estar sempre pronto para trazer uma oportunidade para que algo aconteça. Amém? Então, se você está pronto nessa noite para ouvir o que Deus tem para falar para você, é bom você ficar com os ouvidos bem atentos, fica bem pronto, porque Deus tem algo muito forte para dizer para você. Talvez o texto bíblico não seja tão forte como você pode imaginar, mas o que nós vamos dissecar do texto é tão forte que você vai ficar feliz, alegre com tudo aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse homem que eu vou falar, ele tinha 80 anos, ele era um assassino. Vamos ver quantas chances esse homem tem de ser restaurado. Ele tinha 80 anos, já era velho, ele era um assassino, ele tinha uma vida de clausura, ele não tinha nenhuma perspectiva de coisas maiores e simplesmente ele estava num ponto onde ele apenas esperava o tempo passar. Sabe que existem pessoas assim, que elas estão apenas esperando o tempo passar, como dizia minha mãe, esperando a morte chegar. Quando alguém diz isso para mim, mas comigo não, eu não estou esperando a morte chegar, eu ainda tenho muita coisa para viver. Ela tinha 85 anos quando eu ouvi ela falando dessas primeiras coisas, e ela foi até 98, até o dia que ela disse assim: filha, eu quero descansar. E então ela descansou como ela queria, que era dormindo. Graças a Deus por isso. Aleluia. Mas eu te pergunto, qual é a chance que tem alguém que tinha algo da parte de Deus para ser feito e se envolveu em questões dessa vida
e se embaralhou, se enrolou, e a vida não funcionou, e de repente você precisa, porque passou os pés pelas mãos, e você precisa ser um fugitivo, e parece que as coisas não vão funcionar mais para você. Aleluia. Eu amo esse tipo de história porque eles nos deixam assim, pensativos, ok? Essas pessoas que estão chegando devem ser de África, podem sentar ali, muito bem, perto da minha esposa. Aleluia. Glória a Deus. Todos falam português? Quem fala português? Só vocês dois, mas sabe inglês? Então senta um do lado do outro para traduzir a mensagem, ok? Tudo bem? As duas falam inglês? Sim, então senta você no meio delas para poder traduzir para um e o outro para o outro. Muito bem. Sabem bem o português? Sabem bem o português? Só você sabe português? Uau! Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso. Isso, muito bem. Onde está a irmã Aila? Muito bem, vem aqui, irmã Aila. Muito bem. Vocês vão ser abençoados para ouvir a palavra traduzida, ok. Então, você que está atrás dele, não olha para eles, olha para mim, por favor. Senta perto dessa moça aqui, Aila. Muito bem. Ok, você vai traduzir para ela em inglês e você para as duas, ok? Tudo bem? Pode falar, não tem nenhum problema. Graças a Deus. Se nós tivéssemos com antecedência vocês, teríamos dado os pontos, etc. Mas tudo bem, vai dar para traduzir, ok? Então eu falava que um homem com 80 anos, que era um assassino, que não tinha perspectiva nenhuma de vida, que vivia enclausurado, que vivia fugindo, que perspectiva esse homem tem de alguma coisa ainda acontecer na sua vida quando ele tem 80 anos? E eu dizia que existem muitas pessoas que estão assim, paradas, apenas esperando a morte chegar. E nós não nascemos para ficar esperando a morte chegar. A morte vai chegar para todas as pessoas, mas o alvo não é esse. Nós temos coisas para ser feitas aqui enquanto estamos vivos. Nós temos dias a cumprir nessa terra e precisamos cumprir esses dias. Amém? Muito bem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia então no livro de Atos, no capítulo 7 e no versículo de número 32. Atos 7:32. Se o pessoal da mídia puder me ajudar, joga o texto na tela, fica esperto, joga o texto na tela, isso é uma forma de vocês me ajudarem, ok? Glória a Deus. Muito bem. Aleluia. Atos 7:32. E por que eu escolhi esse texto de Atos 7:32 para falar de um homem lá da velha aliança, Moisés? Para que você veja que a palavra profética, ela tem a incumbência de passar pelas gerações e alcançar as gerações. Aleluia. Irmã Eliane, se você quiser ficar mais à vontade, pode passar para o outro lado, fica sem ouvir. Não? Tudo bem? Ok. Então essa palavra profética, ela foi dita lá no livro de Gênesis, ela foi dita no livro de Êxodo, ela vai sendo dita em todos os livros da Bíblia, e ela chega aqui numa narrativa de Paulo, numa narrativa do escritor de Atos, falando a mesma coisa que foi falada em tempos passados. E a palavra é essa. Bem, deixe-me contar a história para você. Moisés, ele nasceu no Egito, filho de hebreus, mas nascido no Egito. Você conhece a história que Faraó deu uma ordem para que todas as crianças do sexo masculino que nascessem fossem jogadas no rio Nilo, ok? O rio Nilo era um rio cheio de crocodilos e eles iam comer essas crianças do sexo masculino. Porém, as parteiras, elas tiveram misericórdia dos meninos e elas não matavam os meninos. E elas disseram a Faraó que quando elas chegavam para fazer o parto, as hebreias não eram iguais às egípcias, que eram fracas. As hebreias eram mulheres fortes. E eu não sei como é isso, porque elas viviam escravizadas dia e noite, noite e dia, mas elas eram fortes. E quando eles chegavam lá, as crianças já tinham nascido. Aleluia. Então, Moisés nasce nesse quadro,
e há uma necessidade, depois de 3 meses, de que Moisés seja colocado numa pequena barca para escapar, e ele é colocado no rio Nilo, e ele é levado pela correnteza, mas Deus estava guiando todo aquele processo, e esse pequeno barco, ele vai dar exatamente nas mãos da filha de Faraó, do homem que queria matar todos os meninos. Diga para o seu vizinho, só pode ser Deus. Aleluia. Então, a filha de Faraó pega aquela criança, acha belíssima, fica estupefada, e a irmã de Moisés, Miriam, que era pequena, estava todo o tempo seguindo aquela pequena embarcação para saber onde ia dar aquilo. E o resultado é que nesse momento que a filha de Faraó pega aquela criança, Miriam se apresenta e pergunta se ela precisa de uma ama de leite. E a filha de Faraó diz, por favor, busque. Ela foi buscar quem? A mãe de Moisés. Então quem criou Moisés foi a mãe de Moisés. E como foi a mãe de Moisés que criou Moisés, ela ensinou a Moisés que ele não era um egípcio. Não obstante ele ter começado a viver na casa de Faraó, tinha tudo aquilo que era de bom na casa de Faraó, mas ele não era um egípcio. E quando Moisés se entendeu por grande, algumas aspirações já estavam dentro do seu coração. E ele vai visitar os seus irmãos. Quem eram os irmãos? Os hebreus. E quando ele chega para visitar os irmãos, ele vê que um egípcio está maltratando um hebreu. E ele, na força e no seu vigor, do seu temperamento, ele mata aquele egípcio. E ele pensa que ninguém viu nada. E no outro dia, ele vai novamente visitar os irmãos e ele encontra 2 hebreus que estão brigando. E ele repreende-os. E um dos hebreus diz, você quer fazer conosco o que você fez com o egípcio ontem? Você matou o egípcio? E Moisés ficou desnudo. Ele disse, puxa vida, eu pensei que ninguém sabia. E alguém soube, e isso vai chegar aos ouvidos de Faraó. E com certeza ia chegar aos ouvidos de Faraó. Então a Bíblia diz que Moisés se torna um fugitivo, porque era um assassino, e ele foge. E quando ele foge, ele vai para o deserto sozinho. Ou seja, um homem que tinha tudo, imagine isso. Ele tinha tudo e ele agora tem 40 anos. Ele ainda é jovem, ele ainda é forte. E ele chega num certo lugar, em Midian, e ele vê umas moças que estão lá tirando água para dar aos seus rebanhos, e vê alguns homens que chegam, e esses homens tentam manipular essas moças. E ele vai lá, como forte guerreiro, e ele combate esses homens. E quando essas moças voltam para casa, elas dizem ao pai Jetro que um homem, um egípcio, porque ele se vestia como egípcio, as livrou de homens perigosos. E ele disse, por que vocês não chamaram esse homem para vir comer conosco? Vão chamá-lo. E elas foram, e elas trouxeram Moisés, e Moisés ficou na casa de Jetro. E passaram-se anos, e Jetro deu a ele uma das suas filhas, e Moisés teve com essa filha de Jetro um primeiro filho que deu o nome de Gerson, e depois uma filha. E o fato é que se passaram mais 40 anos. Estudando a Bíblia, nós descobrimos que Moisés ficou gago, porque ele era um homem silencioso. Moisés não conversava muito, ele não falava muito. Porque certamente ele sabia a sua origem, sabia de onde veio, ele sabia os projetos que ele poderia ter alcançado, mas nada daquilo funcionou na sua vida, por uma precipitação de coisas que aconteceram. E de fato agora Moisés se encontra com 80 anos, em silêncio, sem perspectivas, ainda fugitivo, num silêncio total, vivendo uma vida nômade. Tenho minha esposa, tenho 2 filhos, sou empregado, tenho o que comer, essa é a minha vida. Está tudo muito bem. Para Moisés estava tudo muito bem, mas para Deus que restaura, não estava tudo muito bem. Sabe por quê? Porque Moisés nasceu
para algo para o qual Deus o criou. Deus não criou Moisés para ser um nômade, para viver fugindo, para ter uma vida pequena, sobrecarregada, silenciosa e pensativa. Era um homem depressivo na sua alma, o silêncio tomou conta dele. E aí é onde começa a história. Se olharmos para nós, alguns de nós, que ainda somos jovens, eu tenho 65, eu perguntei quantos tinham 20, quantos tinham 30, alguns de nós que estamos jovens, muitas vezes nós estamos vivendo sem perspectiva. Alguns estão fazendo até uma pequena coisa e acham que estão fazendo muito e já param por ali. Outros não têm perspectiva de uma vida maior. E eu leio a palavra e eu vejo que a Bíblia diz, através de Paulo no livro de Efésios, no capítulo 2, e o versículo 10, que diz que Deus preparou uma boa obra para que nós vivêssemos, evidenciássemos essa boa obra, que seria uma grande obra. E muitos de nós não abraçamos isso, por quê? Por causa das circunstâncias que nós passamos no nosso dia a dia. Alguns cometeram falhas, alguns cometeram pecados, outros passaram os pés pelas mãos, muitos estão pensando que não tem mais chance. Ou o meu pecado foi tão grande que Deus não vai olhar mais para mim, eu cometi o mesmo pecado 15, 20 vezes, qual é a chance que eu tenho? E por conta disso, e por conta dos pensamentos, e por conta de deitar e não dormir, e por conta de pensar e pensar e pensar, que não há mais como avançar, você deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça, e você fica num deserto, numa cidade grande, rodeado de pessoas. É o pior deserto que existe. É você rodeado de pessoas, é você num escritório trabalhando com pessoas, e você lá silencioso, sabendo que o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo, mas você não tem forças em si mesmo para fazer aquilo. Uau! Bem, um dia uma pequena ovelha, uma das menores que Moisés trabalhava, entende que precisa subir o monte. E Moisés se torna um bom pastor de ovelhas. E ele sobe aquele monte atrás daquela pequena ovelha, e aquela ovelha vai subindo e vai subindo e vai subindo, e aquela igreja chega ao cume do monte. E Moisés chega lá. Sabe, irmãos, para nós sairmos do marasmo e dessa situação de lentidão que nós estamos, talvez seja necessário Deus guiar até um pequeno animal para nos fazer acordar. Nessa noite o que Deus está querendo comigo e com você é nos acordar. Eu não comecei a pregar ainda. Eu estou apenas fazendo uma introdução. Aleluia! Diga, Deus é bom em todo o tempo. Você está animado? Eu estou muito animado, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Bem, aquela ovelhinha chega lá em cima, e quando Moisés já está procurando, ela berra, e Moisés ouviu o berro e vai naquele lugar, e de repente Moisés vê algo que ele estava acostumado a ver no deserto. É a coisa mais normal que possa existir no deserto, são árvores queimando, por causa do sol que é causticante. Mas Moisés passa por uma árvore que ele vê que está em chamas, e essa pequena árvore, não obstante estar em chamas, ela não se queima, ela não se deteriora, e aquilo chama a atenção dele, e a Bíblia diz que ele vai se chegando para perto, para ver o que é aquilo. Bem, em primeiro lugar eu quero que você saiba que Moisés sabia quem era Deus. Porque a mãe de Moisés era judia, era hebreia, e ela falou de todas as coisas do Deus Todo-Poderoso. Com certeza Moisés conhecia a história de Abraão, ele conhecia a história de Isaac, ele conhecia a história de Jacó, ele conhecia. E com certeza quando ele viu aquela pequena árvore queimando, ele ficou estupefato. Bem, pode ser que ele não soubesse naquele momento o que era uma teofania ou uma epifania,
mas era exatamente isso, era Deus em manifestação, querendo chamar a atenção de Moisés, mesmo com 80 anos. E quando Moisés tenta se aproximar, o Senhor diz: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui. É uma linguagem de quem conhece Deus. Fugitivo, assassino, escondido, mudo, mas conhece Deus. Uau! Só precisa isso para Deus começar a fazer algo. Aleluia! E Deus diz: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. E ele se aproxima. E aí Deus fala algo que eu acho extraordinário. Ele diz assim, Atos 7:32. Ele diz para Moisés: eu sou o Deus de teus pais. Deus não estava dizendo que era o Deus de Joquebede, a mãe de Moisés. Não. Não eram desses pais que Deus estava falando. Era o Deus da história dos hebreus. Amém? Então ele diz assim: eu sou o Deus dos teus pais. Aí diz: eu sou o Deus de Abraão. Moisés sabia quem era Abraão. Ele diz: eu sou o Deus de Isaque. Moisés sabia quem era Isaque. Ele diz: eu sou o Deus de Jacó. E Moisés sabia quem tinha sido Jacó. A Bíblia diz que Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Bem, nós podemos interpretar essa palavra morrendo de medo, ou temeroso, ou com muito temor. E essa palavra temor, ela dá abertura para muita coisa. Temor pode ser quando você tem uma reverência total, ou quando você fez algo que você está com medo, e você não consegue se apresentar porque você tem medo, você não consegue olhar porque você tem medo. Agora você precisa entender porque Deus citou esse texto. E é extraordinário, irmãos, nós recebermos e percebermos por essa narrativa bíblica revelacional da palavra de Deus, porque é que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Agora, eu não consigo ler esse texto apenas dizendo assim: Moisés, eu quero te dizer que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Não é assim que eu vejo. Eu vejo Deus dizendo isso, enchendo os pulmões, uma alegria extraordinária tomando conta dele, um prazer imenso de dizer assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Agora, por que eu te digo que Deus está dizendo isso com uma alegria tremenda por dentro dele? Porque você tem que entender quem foi Abraão para Deus e quem é Deus para Abraão. Você tem que entender quem foi Isaque para Deus e quem foi Deus para Isaque. Você tem que entender quem foi Jacó para Deus e quem foi Deus para Jacó. E quando você entende isso, você começa a ver que havia uma alegria, uma expectativa. Deus queria dizer algo a Moisés, citando o nome dessas três pessoas e da forma como ele citou. Aleluia! Ele disse: eu sou o Deus de Abraão. O que significa essa expressão? Bem, Deus poderia ter dito para Moisés: Moisés, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o grande El Shaddai, eu sou o Jeová Jireh, eu sou Jeová Shammah, eu sou Jeová Rafá, eu sou. Não. Deus não colocou nenhuma dessas atribuições que ele tinha do seu caráter. Ele colocou apenas: eu sou o Deus de um homem chamado Abraão, eu sou o Deus de um homem chamado Israel, ou eu sou o Deus de um homem chamado Isaque, e eu sou o Deus de um homem chamado Jacó. Aleluia! Você não está curioso? Eu estou muito curioso. Aleluia! Bem, essa narrativa que nós estamos lendo aqui, ela nos mostra porque há uma alegria em Deus de falar que Ele é o Deus de Abraão.
Outra coisa que eu quero que você perceba, que essa palavra, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, é uma expressão profética, cuja narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse você encontra os profetas falando e Deus falando, e isso tem acompanhado todo o povo judeu durante todo esse tempo que nós estamos aqui na terra. É uma expressão profética que nunca deixou aquele povo. E aqui estamos agora. E vou te dizer uma coisa, essa expressão ela veio até Cristo, porque o próprio Cristo citou essa expressão. Quando ele estava conversando com seus discípulos, ele disse um dia, o meu Deus estava conversando com Moisés, e ele disse a Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Então você veja que uma expressão profética, ela pode ir de gerações em gerações. Diga, Deus é bom. Bem, agora, vamos saber por que Deus tem tanta alegria em dizer para Moisés, e por que Ele está dizendo para Moisés, que Ele tem a alegria de ser o Deus de Abraão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma das coisas que mais alegra o coração de Deus é quando você crê. A Bíblia diz, crê e verás o quê? A glória de Deus. Quando você crê, isso alegra o coração de Deus. E quando Deus disse a Moisés que ele era o Deus de Abraão, ele estava dizendo em outras palavras, eu sou o Deus daquele homem, que um dia olhou para ele mesmo, e tinha 100 anos, o seu corpo estava amortecido, não tinha como ele ter mais filho, e eu disse para esse homem, olhe para as estrelas do céu, olhe para a areia da terra, assim será a tua descendência. Quando aquele homem não tinha uma semente, quando ele não tinha nenhum filho, eu disse isso para ele, e ele creu, e eu dei isso a ele como prêmio, eu dei isso a ele como justiça. Você entende agora porque havia uma alegria em Deus dizer, eu sou o Deus de Abraão, que ele estava falando de alguém que cria nele, é um homem que creu em mim, que não duvidou das minhas palavras, que creu, que pegou, que absolveu, bendito seja o nome do Senhor. E não só foi por isso, esse homem também tem uma narrativa bíblica que diz que ele foi o primeiro homem a acreditar pela fé numa palavra profética, numa promessa. O nome dele é Abraão. Esse homem creu que tudo era possível ao que crê, e que o impossível para o homem era possível para Deus. O que ele não podia fazer por ele mesmo, ele sabia que Deus podia fazer, e ele fez. Jesus, na Nova Aliança, cita fatos assim, trazendo o poder da fé e dizendo o que a fé pode fazer. Um dos textos é, Jesus disse, vocês precisam ter fé em Deus. O texto original diz assim, vocês precisam ter a fé de Deus. Porque se vocês tiverem a fé de Deus, eu vou dizer o que é que vocês podem fazer. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disse acontecerá. Então isso me diz que quando Deus falou com Abraão, que ele seria pai de nações, ele creu e ele começou a dizer, eu serei pai de nações. Agora, você tem que entender que ele dizia isso quando não tinha filho. Porque você dizer que vai ser pai de uma geração tendo filhos é uma coisa, mas você dizer que vai ser pai de gerações sem ter um filho, só pela fé. Se não tiver fé envolvido nisso, não vai acontecer nada. Então, eu posso te dizer também que Deus se agradou de Abraão, porque a Bíblia nos ensina que Abraão trabalhou a sua mente para pensar nessa verdade que Deus tinha dito a ele, uma verdade tão poderosa que transpôs todas as barreiras da impossibilidade para um homem de 100 anos e para uma mulher de 90, 80, 85, 90 anos. Isso me diz também que Abraão foi persuadido a ter uma convicção e uma certeza daquela palavra profética que ela faria um efeito na sua vida. Então, essa atitude de Abraão envolveu não só um relacionamento moral com Deus, mas também um envolvimento espiritual aconteceu. Isso me diz também que Abraão, ele com a sua crença, com o seu acreditar, ele quebrou uma lei superior da alma, que é a razão,
do raciocínio, da lógica, porque ele creu naquilo que Deus disse. E por isso a Bíblia diz que, porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. A mesma coisa para mim e para você hoje. Aquilo que você crê, lhe será imputado como justiça. Aquilo que você acreditar que Deus está dizendo para você, lhe será imputado como justiça. Então, se Deus está nos dizendo que esse é um mês de rompimentos, e você acredita nisso, e você crê nisso, e você coloca essa palavra dentro de você, e você começa a falar essa palavra, esse mês vai ser um mês de rompimentos, eu vou te dizer uma coisa, isso vai te ser imputado como justiça. Aleluia. Diga, Deus é bom em todo tempo. Diga, Deus é bom em todo tempo. Vocês não é a primeira vez que estão aqui, não é? Sim, você é a primeira, você não. Muito bem. Eu tenho lhe visto. Você está sendo abençoado com essa palavra? Sim, graças a Deus. Tudo bem? O que você precisa é crer. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Ei, rios. Esses rios em movimento vai fazer o quê? Os rompimentos. É isso que você precisa fazer, você precisa crer. E a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu. Agora, eu vou te dizer uma coisa, é muito fácil para um ser imutável como Deus dizer eu vou fazer isso, porque Ele pode. Agora, não é tão fácil para o ser mutável acreditar que Deus faça. Mas quando o ser mutável acredita no imutável, ele começa a se tornar imutável por causa da fé que está nele. Uau! Uau! Eu não sei porque vocês não estão dançando. Se vocês estão esperando nota de 100, eu não vou dar para ninguém. É melhor você dançar com a palavra. Aleluia! Diga, Deus é bom em todo tempo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não só foi por isso que Deus tinha alegria de chamar Abraão de meu amigo. Tem mais uma razão. A Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Você caminharia sobre uma palavra de Deus com venda nos olhos, sem saber para onde vai, mas na certeza de que Deus falou e você vai chegar lá? Pela fé, diz a Bíblia, que ele peregrinou pela terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava. Aqui tem algo extraordinário. Deus tinha prazer de chamar Abraão de amigo, porque apesar de tudo isso, dele crer em Deus, do que Deus queria fazer, a Bíblia diz que ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e é edificador. Então, Abraão não só cria para as coisas terrenas, ele não estava crendo para ter um filho, ele não estava crendo apenas para ser pai de nações, ele já estava crendo além disso, ele já estava crendo para uma cidade que iria existir, cujo arquiteto fundador é Deus. Diga, Deus é bom. É por isso que Abraão tinha prazer em dizer, Deus tinha prazer em dizer, Abraão, meu amigo. Sabe aquela pessoa que você pode conversar com ela e dizer assim, acredito que o que eu estou dizendo é verdade, você acredito. E não duvida. Mesmo que alguém chegue e diga assim, não é bem assim. Você diz, não, eu conheço a pessoa, ele falou, está falado. Aleluia. Uau! Diga, Deus é bom. Então agora você entende porque Deus tinha tanto prazer em chamar Abraão de amigo. Uau, isso é muito bom. Bem, deixe-me ir lá. Agora, por que Deus tinha prazer em dizer que Isaque era meu filho? Eu sou o pai dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque. Eu lhe dei as razões porque Deus tinha prazer em ser o Deus de Abraão. Quais são as razões de Deus ser o Deus de Isaque? Porque Isaque era filho da promessa, Isaque era filho da fé de Abraão. Então Deus tinha prazer nesse troféu chamado Isaque, que ele gerou na mente de Abraão, e que Abraão pela fé gerou em suas entranhas, que não podia ter, que não podia fazer nada junto com Sara. Aleluia! Diga, Deus é bom em todo tempo. Diga, Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Então
essa é a razão pela qual Deus também está dizendo que Ele é o Deus de Isaque. Então fica fácil você saber e você ouvir: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. Mas eu não sei se fica tão fácil você ouvir Deus dizer: eu sou o Deus de Jacó. Por quê? Vamos entender. Bem, eu posso te dizer que essa palavra que foi dada para Moisés foi tão forte, essa semente que foi colocada em Abraão, em Isaque e em Jacó, ela foi tão forte que ela passou por 42 gerações. Uma semente, presta atenção, uma semente colocada em Abraão, passou por 42 gerações, até chegar ao ventre de Maria. Jesus cresceu e disse: eu sou a semente de Abraão. Você entende o poder de uma semente? Aonde uma semente pode ir e o que uma semente pode gerar? Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Essa semente foi poderosa, chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Todos chamavam Ele de Jesus Cristo e Ele é Jesus Cristo. Mas Ele era também o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a rosa de Saron, a brilhante estrela de amanhã, o Jeová Jireh, o provedor, o todo-poderoso, o sol da justiça. Ele tem nomes e nomes e nomes e nomes, mas quando perguntaram a Ele quem Ele é, Ele disse: sou a semente de Abraão. Porque Jesus gostava do profético, Ele foi buscar lá de trás: eu sou a semente profética, que passou por 42 gerações e eu estou aqui. Agora, Deus chamar Jacó de amigo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Bem, nesse momento que Deus está falando com Moisés, Jacó já foi. Jacó não era mais Jacó, já era Israel, o príncipe que com Deus lutou e venceu. E por que Deus não disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Israel? Não. Ele insistiu, depois que todos esses passaram: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Então, seu Deus de Abraão é maravilhoso, pai de nações. Seu Deus de Isaque é maravilhoso, aquele que ri, aquele que festeja, o filho da fé. Agora, seu Deus de Jacó, do samplotador, do enganador, do homem errado, errante. O que isso nos diz? E a quem Deus está dizendo isso? A um homem de 80 anos que acha que não tem mais jeito, porque errou do mesmo jeito que Jacó errou. Talvez Deus esteja dizendo isso a Moisés, para que Moisés perceba que dentro de cada um de nós tem um pouco de Jacó. Uau! E mesmo tendo um pouco de Jacó, Ele é o seu Deus. Mas Senhor, pastor, depois de tudo que eu fiz, Ele continua sendo o teu Deus. Aleluia! E aquele filho que eu tive sem casamento, Ele continua sendo o teu Deus. Ele continua sendo o teu Deus. E aquele golpe que eu dei financeiro, Ele continua sendo o teu Deus. Se Ele encontrou arrependimento no teu coração, eu vou te dizer uma coisa: Ele está pronto para te restaurar. Veja, Ele não foi a Moisés dizer: eu sou o Deus de Israel. Ele disse: eu sou o Deus de Jacó. E assim como eu dei a oportunidade a Jacó, eu também vou dar a oportunidade a você. Diga para o seu vizinho, essa noite é uma noite de restauração. Diga para o seu vizinho: não importa o que você tenha feito. Não importa o que você tenha feito. Se Deus localiza o meu coração, Ele vai te abençoar. Sabe quando Moisés foi falar com Faraó, a primeira palavra que Moisés disse a Faraó? Ele disse assim: Faraó, Deus nos encontrou. Deus nos
encontrou. E eu vou lhe dizer, Faraó, o que foi que Deus disse a mim quando ele me encontrou. Ele disse: diga ao meu povo que diante de todas as injustiças que eles sofreram, eles não vão sair de mãos vazias. Eu estou dizendo nessa noite aqui, não importa a injustiça que você tenha recebido, que tenham feito com você, você não vai ficar de mãos vazias. Não, 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 não. Não vai ficar. Eu agora entendo porque Moisés, quando escuta eu sou o Deus de Abraão, oh, isso é muito bom, eu sou o Deus de Isaac, melhor ainda, mas eu sou o Deus de Jacó. Ele diz que tremeu e não olhou. Está falando de mim. Eu sou tão quanto errado quanto foi Jacó. Mas Deus não parou por ele e disse: olha, eu quero que você se levante, eu quero que você vá a Faraó. Eu tenho uma missão para você. Nem pense, tire o cavalo da chuva. 80 anos, pensa que não tem ainda a missão está de pé. Eu te encontrei. 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 E porque eu te encontrei, eu vou te recompensar. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Diga: Deus é bom em todo tempo. Eu tenho certeza que se um dia, por uma circunstância ou outra, Deus tiver um diálogo com a minha filha Gabriela, e Ele disser para a minha filha Gabriela: eu sou o Deus do teu pai, ela vai saber o que é que Deus está dizendo. Ela vai saber que ela é o milagre de Deus para nós e para Ele, e ela vai saber porque Ele é o Deus dela, porque Ele também é o meu Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite aqui? Não importa o que você tenha passado, não importa a sua idade, não importa se você está no deserto, se você está na cidade, não importa o que você tenha feito, eu vou te dizer uma coisa: eu sou o teu Deus. Não, você não ouviu isso não, eu vou dizer novamente: não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha feito, não importa aonde você botou fogo, não importa a diarreia que você teve espiritual, Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou o teu Deus. E o que eu quero é que você se alegre com isso, você saber que tem um Deus que te perdoa, que está para estar contigo, não está para te condenar, Ele está para te levantar, Ele está para te levantar. Bem, eu sei que a sua mente pode lhe condenar dia e noite, noite e dia. Você pode dizer: é muito bom, pastor, o que você está dizendo, quando eu estou no culto é muito bom ouvir isso, mas quando eu deito em casa eu começo a pensar nas coisas que eu fiz, e minha alma diz: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Mas eu vou te dizer uma coisa: a palavra que vai ecoar na sua mente a partir de hoje é essa que eu estou dizendo. Quando você deitar, você vai ouvir o pastor Janduí falando lá, Deus dizendo: eu sou o teu Deus. Você vai ouvir Deus dizendo: eu sou o teu Deus. Você vai ouvir o pastor dizendo assim: não importa o que você tenha feito, eu continuo sendo o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, tudo bem. Eu sou o Deus de Isaac, tudo bem. Mas eu também sou o Deus de Jacó. Eu acho lindo, Deus podia ter dito assim: eu sou o Deus de Israel, ficava bonito, né? Eu sou o Deus de um príncipe, um homem que lutou comigo, que me venceu. Não, Deus disse: eu sou o Deus de Jacó, daquele que enganou, daquele que suplantou, daquele que viveu errado, que viveu em maldição. Eu sou o Deus dele, porque um dia ele me confrontou dizendo: eu quero mudança. Eu quero mudança. E no dia que o homem pede a Deus mudança, e ele tem um encontro radical com Deus, uma luta com Deus face a face, e ele quer mudança, a mudança acontece, e não importa o que ele tenha feito, não importa o que as pessoas digam, Deus é Deus dele. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Uau, você esperava por isso? Oh, eu estou esperando por isso. Por isso eu vou te dizer uma coisa: Deus é o Deus de rompimentos. Deus é o Deus de rompimentos. E nós estamos aqui nessa noite para rompermos com nós mesmos, com as sequelas que a nossa alma tem, com as incertezas que a nossa alma tem. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo tempo. Você está sendo abençoado com essa palavra? Eu vou te dizer uma coisa: não tenha menos do que aquilo que eu estou te dizendo. Deus está dizendo que Ele é o teu Deus. Deus está dizendo que Ele é o teu Deus.
Aleluia. Você entende agora porque havia uma alegria tremenda em Deus em dizer para Moisés, e Moisés estava olhando agora, por que Deus está me dizendo tudo isso? Porque ele não foi direto ao assunto. Porque ele não disse assim: Moisés, eu sei o que você fez. Você passou os pés pelas mãos, você matou um homem, você é um fugitivo, você não tem perspectiva, você é depressivo, você é um homem mudo, calado, silencioso, você não tem falado nada, a sua vida para você não serve para nada. Não, Deus não foi falar isso para ele, Deus não foi levantar o passado, não! Quem levanta o passado é o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite, não Deus. Deus foi para ele com uma conversa belíssima: Moisés, escuta aqui, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Moisés conhecia bem a história disso, mas eu também sou o Deus de Jacó. E ele estava dizendo: Moisés, está na hora de você se levantar. Irmãos, e Moisés começou a argumentar: Deus, você sabe que eu tenho ficado em silêncio o tempo todo, e eu não sei nem falar mais. Experimenta passar, irmão, 5 meses em silêncio, para você ver quando você começar a falar. Todos os seus dentes vão doer. Agora imagina o que é um homem em silêncio 40 anos. Agora imagina como é a alma desse homem meditando dia e noite e dia. Longe dos seus 40 anos. Sozinho. Tudo bem, agora ele tem uma esposa e 2 filhos, mas ele não tem a família. Ele não sabe dos seus pais biológicos. Ele não pode aparecer. Então Deus disse para ele: não importa, Moisés, se você perdeu a habilidade da fala, eu posso colocar alguém perto de você, e essa pessoa pode dizer tudo para você falar. Está aqui a prova, hoje à noite. E Moisés começou a fazer muitos argumentos com Deus ali. Mas todos os argumentos Deus estava dizendo: não se incomode, eu vou lhe suprir de tudo. O homem que eu quero é você. Luci, o homem que Deus quer é você. A pessoa que Deus quer para determinadas situações é você. Então não adianta você passar a sua missão para ninguém, é você. É se levantar por dentro, é se tratar por dentro. Eram 40 anos em silêncio, e Deus em pouco tempo estava trabalhando o coração de Moisés para ele se levantar. E sabe de uma coisa, Moisés tinha medo de voltar para o Egito. Mas Deus disse para ele: todas as pessoas que te perseguiam, inclusive o rei que queria te matar, já foram. Não entenda isso mal, mas Deus é perito em tirar da sua frente tudo aquilo que lhe ameaça. Não, vocês não estão aqui, já foram para casa. Vocês já foram para casa. Não me engana, vocês já foram para casa. Eu vou dizer novamente: Deus é perito em tirar da sua frente todos os obstáculos. Deus é perito em tirar do seu caminho tudo aquilo que vai fazer você tropeçar. Deus é perito em limpar a área para que você chegue no caminho plano e reto, aonde você precisa ir. Aleluia. Moisés agora poderia chegar no Egito, os perseguidores dele não estavam mais vivos, o povo dele estava lá, muitos nem conheciam Moisés, porque ele passou 40 anos longe. Quando ele saiu de lá era um guerreiro bonito, forte, agora ele estava com certeza barbudo. 80 anos, não é mais 40. Já tinha muitas rugas, trabalhava no deserto. Mas Deus colocou algo sobre ele, que quando ele olhou para Faraó, sabe que Faraó poderia ter mandado prender Moisés e dizer assim: vai fazer tijolo? Não conseguia, porque havia uma marca. Diga: havia uma marca. Ei, você sabe que o inimigo não pode te prender para fazer tijolos? Sabe que o inimigo não pode te prender para não deixar você ir onde você tem que ir? Sabe por quê? Porque você tem uma marca.
Bem, se você não sabe qual é a marca, você pode ter se alegrado, mas não sabe qual é a marca, eu vou te dizer. A marca que você tem é o selo do Espírito que está sobre você. Isso diz que no mundo espiritual você tem passagem livre. Eu vou te dizer uma coisa, enquanto você está tremendo de medo, achando que não pode fazer nada, o diabo está tremendo de medo, vendo você passar com essa marca. Ele treme e você treme. Eu acho bom você não começar mais a tremer hoje, a se levantar e começar a caminhar em passos largos para aquilo que Deus tem para você. Uau, diga Deus é bom em todo tempo. Fique de pé para a gente festejar isso. Aleluia, diga comigo, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Será que nós podemos festejar nessa noite? Ainda há chance. Still time. Ainda há tempo para você. E porque há tempo, today is that day. É hoje que Ele quer fazer. É hoje que Ele quer que você fique livre. Mas só depende de quem? De você. Oh, pastor, eu estou há 40 anos, não, também não tenho tido isso, mas eu tenho há 10 anos que eu estou numa situação difícil, nada acontece, nada acontece, nada acontece, nada acontece. Eu vou te dizer uma coisa, só precisa Deus te encontrar. Talvez Ele não tenha encontrado você ainda porque o seu caráter não está como deveria estar. Talvez Deus não tenha te encontrado porque as suas confissões não são as confissões que Deus quer que você faça. Talvez Deus não tenha te encontrado porque tem alguma coisa obscura que eu não posso, mas Ele pode ver. E sabe de uma coisa? Esse é o momento de você rapar isso tudo. Tirar tudo isso e deixar Deus te encontrar. A palavra para Ele é, eu vou te encontrar e você não vai sair de mãos vazias. Eu vou te encontrar e você não vai sair de mãos vazias. Eu vou te encontrar e você não vai sair de mãos vazias.